Trouxe esse vídeo para você ver o ridículo que a Globo News pagou ao vivo. Gente, a gente está acostumado a Globo News cometer muita gafe, mas essa passou de todos os limites. No final eu volto e vou expressar a minha opinião. Por essa ninguém esperava. Opa. Hoje, numa entrevista concedida à Globo News, o senador e pré-candidato a presidente, não é pré-candidato ainda, é presidenciável, que não começou a pré-campanha, Flávio Bolsonaro, disse que a prisão do seu pai, Jair Bolsonaro, é ilegal e que Alexandre de Moraes, em breve, começa a ameaçar e perseguir jornalistas quando, de forma abrupta, a entrevista foi... Nossa, se escreveu muito bem essa pauta, hein, alemão? Eu quero bater palmas aqui, porque eu não entendi nada aqui que você escreveu aqui. Eu quero dizer aqui, eu vou reformular para vocês. O Flávio Bolsonaro foi na Globo News e foi dar entrevista. Falou que o pai dele é preso ilegal. E falou assim, meu pai está preso ilegal, hein? Então não se espante se daqui a pouco, de forma abrupta, tiver jornalista preso. Aí a entrevista foi encerrada abruptamente. Foi encerrada pela âncora Júlia Duailib, eu nunca sei falar esse nome. A jornalista Malu Gaspar, que participava da entrevista, estava prestes a fazer uma pergunta e ficou surpresa com o término, sem conseguir fazer o questionamento a Flávio, que ainda insistiu que Malu fizesse a pergunta, mas o bate-papo foi mesmo encerrado repentinamente. Vamos ouvir a sonora disso daí. Bora. Quando os dados contra o Bolsonaro foram aceitáveis. Então a gente vai sempre defender esse ponto de vista que o presidente Bolsonaro nem deveria ter sido condenado, porque no nosso ponto de vista não cometeu absolutamente nada de errado. Então quem passa pelo devido processo legal, quem é julgado por juízes imparciais, quem tem um inquérito que foi onde provas foram produzidas de indícios de autoria, de materialidade e tudo, é uma coisa. E não é o caso do presidente Bolsonaro. Acho que cada dia que passa fica mais claro para todo mundo. Senador, a gente sabe... Desculpa. Obrigada pela sua presença aqui na Globo News e até a próxima vez. Alô, não quer continuar essa pergunta, mano? Não, está resolvido. A Júlia que manda, obrigado, senador. Não, desculpa, Malu, eu não vi. Não. Senador, obrigada pela sua presença aqui e até a próxima. Trabalho. Você veja, ela fala, Malu não ouvi, aí ela ouviu, aí ela continuou cortando. Mas isso não é novidade. Vocês vão se lembrar que quando o Paulo Bueno, advogado do Bolsonaro, foi na Jovem Pan, no extinto programa Linha de Frente, que só fez sucesso enquanto eu era apresentador. É verdade. É verdade. Tanto que acabou. É verdade. O Paulo Bueno foi ao Linha de Frente, o Fernando Capês, que era o apresentador tampão, depois da minha saída, levou, fez uma propaganda, mandou no WhatsApp de todo mundo, hoje, entrevista exclusiva com o advogado Bolsonaro. 5 minutos que começou o programa, a direção da Jovem Pan mandou parar com a entrevista do Paulo Bueno, que estava falando a mesma coisa que o Bolsonaro falando, e ainda o Capês foi cortês, foi gentil, falou, olha, eu sei que temos muito a dizer, mas fica para uma próxima oportunidade. E aí mandaram embora o advogado do Bolsonaro. Isso aconteceu, não aconteceu, alemão? Aconteceu. Você lembra disso aí? Eu lembro. Você lembra disso daí? Lembro Mas bem. Agora a Júlia do Ailib foi uma cavala, não é cavalo, é égua, foi uma égua. Foi. Não tem cavala no dicionário. Não. Cavalo, tem cavalo? Não. Égua. Foi uma égua, ela deu um coice, a maluca... Obrigado, tchau! Só faltou ela falar isso. Deve ter alguém aí na cucaracha, né, no ponto, dizendo corta. Com certeza. E aí quando a pessoa que está ouvindo não tem valores, então, não entrevista. Se não tem liberdade para perguntar ou para o entrevistado se manifestar, não entrevista, porque aí fica uma vergonha. Esse é ruptura de currículo, se chama.
Um jornalista que tem que cortar um entrevistado porque o entrevistado está falando aquilo que a emissora não quer que ele fale, é uma vergonha para a emissora, mas muito mais para essa entrevistadora, para essa jornalista. E eu lembro o teu caso, que você não aceitou isso. Não. Então, quando tem essa coisa, pô, o editor-chefe não leva esse entrevistado, porque ele vai falar o que ele quer, mas sendo Flávio Bolsonaro. Pô, se não leva Boulos, sei lá, quem quiser que fale o que você quer. Será que o André Ramos, que era diretor da Jovem Pan, tá agora na Globo News e mandou parar a entrevista? Você lembra do André Ramos? Lembro, claro, mas ele estava no Você NTC. puxava saco dele, Eu? Você convidou ele para sua peça, tudo. Ah, eu convidei ele com a lógico, eu convido todo mundo. Uma pessoa a mais que vai na peça, mais uma pessoa. É que eu gosto de encher o saco, mas será que ele foi pra Globo? Não tá? Não, ele tá na Onde, Alemão? Tá NTC, tudo cortado aqui. Times Brasil. CNBC. Ele Times Brasil, Times Brasil. É TV Traço, igual a TVE também. TV Traço, pô. É, TV Traço. Alguém assiste isso aí? É, não sei, eu não assisto. Pois é. E aí, Caivano, que bonito, que papelão, hein? Que papelão, meu senhor. Não há muito a comentar, Que né? papelote. É vexatório para quem está sendo entrevistado, evidentemente, mas acho que é muito mais para quem cortou, né? E como você disse... Mas a Júlia Goigoiazib, ela foi grosseira. Foi grosseira, foi muito grosseira. Foi grosseira. Eu não entendo essa disparidade, né? Você vê que um programa, não sei que horas é esse programa, também não quero saber, não vou assistir, mas a Malu Gaspar continua falando das dela, né? Porque tem recortes no Instagram. Ela continua indo além, continua contando todos os casos, tudo que ela sabe, ela põe ali para o público saber. E aí você vai num programa desse e é cortado. É complicado você ter 2 pesos e 2 medidas dentro da mesma rede de televisão. A Malu, ela ainda deu uma dica, né? Ela falou, não, decidido a ter decidido. Ou seja, o que a Malu revelou ali para nós outros? Que foi ela, né? Que foi uma decisão da direção. Da direção, claro. Porque não foi a Júlia que decidiu. Não foi. Ela só pegou e falou assim, ô Flávio Bolsonaro, vai tomar na sua tarraqueta, obrigado, tchau. Passar mal. Exato. É isso aí. Aí, quando ela percebeu, que o Flávio percebeu, que a Malu Gaspar ia perguntar, ele falou, mas continua, pergunta aí o que você ia falar, o Malu Gaspar. É muito esperto, Flávio. E foi. Né? Aí a Júlia Capiberibe, ela ficou sem graça, ela fez assim, não ouvi, desculpa, tchau. Aí a Malu falou, não, decidiram, tá decidido. É decidir, põe de novo aí esse trecho. Não, ela falou, a Júlia decidiu. Eu quero ver, decidiu ou decidiu? Põe de novo aí. Põe aí de novo. Eu quero Quando os tirar dados contra o Bolsonaro foram aceitáveis. Então a gente vai sempre defender esse ponto de vista que o presidente Bolsonaro nem deveria ter sido condenado, porque no nosso ponto de vista não cometeu absolutamente nada de errado. Tá, então quem passa pelo devido processo legal, quem é julgado por juízes imparciais, quem tem um inquérito que foi produzido, onde provas foram produzidas de indícios, de autoria, de materialidade e tudo, é uma coisa. E não é o caso do presidente Bolsonaro, acho que cada dia que passa fica mais claro para todo mundo. Senador, a gente sabe... Desculpa. Obrigada pela sua presença aqui na Globo News e até a próxima vez. Alô, não quer continuar essa pergunta, Malu? Não, está resolvido. A Júlia que manda, senador. Não, desculpa, Malu, eu não vi. Senador, obrigada pela sua presença aqui e até a próxima. Constrangedor. Tá resolvido, é a Júlia que manda. Mas a Júlia poderia ter dito, desculpa, não ouvi, como ela falou, faça a sua pergunta. Sim. Só que não. Cortou, mas teve gente da Globo News que foi demitida. Então, vamos falar disso aí. E ainda falando, é isso aí já? O que esperar dessa emissora? Emissora não, eu classifico isso como um verdadeiro lixo de informação. E você percebe que a Malu Gaspar tenta ali colocar a sua opinião. Talvez hoje a mais coerente, gente, da Globo News, tá? Mas a gente sabe muito bem que é tudo controlado, um sistema ali por trás. E
A Júlia, eu nem classifico por ela ser um pé de cavalo, na realidade, né? Aquilo ali foi um coice. Mas ali, claramente, ela boa escuta, alguém falou corta, 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 porque com certeza aquela fala ali de Flávio, ou o que ele ia falar depois, talvez Flávio tenha preparado ali algo, a cereja do bolo. Então, eles, para evitar qualquer tipo de dúvida, eles cortaram, porque sabia que ali foi em favor, em benefício da direita. E num cenário que Flávio só cresce e Lula só cai, onde a voz de Flávio hoje é mais escutada do que a voz do próprio presidente, que a gente sabe que banca esse lixo aí dessa Globo News. E o único trabalho interessante que está fazendo é batendo de frente com o Supremo Tribunal Federal, mas a gente sabe que é tudo por interesses próprios. Uma vez que quando foi com o presidente Bolsonaro, podia, e hoje você percebe que já não pode mais. Então, comente aí o que é que vocês acharam. Eu não estou surpreso, zero surpresa para a gente que acompanha política, a gente que pensa, né? Somos pensadores, né? Então, zero surpresa, mas tem gente que quer se iludir ainda com essa Globo lixo e fique, né? O conhecimento é libertador, mas é um fardo. E a gente fica enojado com certas coisas que hoje a gente tem um pouco de entendimento, consegue ver, consegue perceber nesse cenário brasileiro. Forte abraço, beijão, cruzado de direita, até o próximo vídeo.